Vamos lá então? É claro que é muito difícil da gente resumir em 20, 30 minutos tudo que esse elemento aí representa para a gente enquanto seres em evolução no planeta Terra. Então, eu vou fazer uma reflexão sobre alguns aspectos que talvez tenham relevância prática para a gente, especialmente por conta do tipo de estudo que a gente faz. E para que a gente valorize de uma maneira diferente a água, e em particular, quando a gente sai do trabalho de terapia do passe, por exemplo, quando a gente toma aquela água fluidificada, que isso faz na gente. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre como é que se interfere na água e ela na gente, de alguns pontos de vista, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a água e da importância que ela teve ao longo da história. Então eu vou citar um pequeno exemplo de uma civilização que valorizava muito a água, especialmente os banhos, especialmente o contato da água com a pele. Então nós vamos ver um pouquinho da realidade dessa civilização e depois vamos entender um pouquinho sobre como é que a água, o que a água estava fazendo naquelas pessoas naquele momento, tá bom? Muito bem, então nós vamos usar dois parágrafos interessantes. Um de Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão. Olha só que interessante. A água em face da constituição molecular. Lembra que a gente já falou algumas vezes que determinadas obras não são escritas de forma a você eleger palavras aleatoriamente porque são bonitas ou porque a construção do fraseado fica mais elegante aqui e ali. São escolhidas, e se são ditadas e a gente tem um crédito do ponto de vista aí da psicografia, essas palavras são escolhidas muito cuidadosamente. Então, se um espírito escolheu escrever constituição molecular, a água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, isso tem uma relevância para a gente. E cabe a gente ir atrás de entender por que a construção molecular da água tem importância do ponto de vista espiritual. Onde que o ângulo formado pelos átomos de hidrogênio junto ao oxigênio tem importância? Quem é que já estudou isso daí ao longo da história? Teve um ser, um japonês, que fez coisas muito bonitas e interessantes. Nós já falamos bastante sobre isso e é mundialmente conhecido, que é o trabalho do Dr. Emoto. Mas ele foi muito contestado durante muito tempo por não ter um rigor científico e por não ser reprodutivo. Mas, recentemente, teve gente experimentando buscar informações e porquês que ele conseguia aquelas imagens. Nós vamos chegar lá. Então, olha, para Bezerra de Menezes, pela constituição molecular da água, ela absorve e conduz bioenergia que é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se lhe faz portadora. Isso é tranquilo para a gente que estuda e vereda pelos estudos, pela filosofia do ponto de vista espiritualista, está claro? Água fluidificada faz bem? Se for fluidificada de maneira positiva, né? Mas e se for fluidificada de maneira negativa? Vai fazer mal? Vai. Você pode misturar uma água límpida, filtrada, pura, uma água de cachoeira, com uma água barrenta que você pegou dos esgotos, elas vão se misturar? Vão. Uma água suja e uma água limpa vão se misturar? Vão. E nós, seres humanos, que nos achamos detentores de algum conhecimento espiritual, superiores a qualquer outra coisa, não nos misturamos com pessoas sujas, ou que pensam diferente da gente, ou que são más, que nos achamos bons. Então a gente começa a ver aspectos da água
que são reflexões filosóficas muito contundentes, a começar do ponto de vista da humildade, porque a água se mistura com aquilo que for mais diferente, ou mais contaminado possível, ou mais puro possível. Ok? André Luiz diz que a água é um veículo privilegiado para a recepção e transmissão de energias espirituais. Isso aqui está muito descrito, dentro de várias vertentes espiritualistas. Jarros de água sendo magnetizados por benfeitores espirituais durante reuniões espirituais, espiritualistas. É o que a gente espera que esteja acontecendo quando a gente está na terapia do passe, por exemplo, ou quando a gente coloca uma garrafa de água para fluidificar. E nós já temos relatos de médiuns que a gente tem bastante crédito de que isso efetivamente acontece. Às vezes muda até mesmo o sabor da água, o cheiro da água, para a gente dizer que a água é inodora. Não é interessante? A água aparece tanto como um meio físico da vida, mas também como um meio sutil. Então a água pode transportar, pode carregar, ela pode portar informações. Porque a água que vai ser fluidificada é a mesma água de antes da fluidificação. As moléculas são as mesmas, é H2O como antes, mas ela carrega alguma coisa a mais. O Dr. Emoto, é uma reflexão pessoal, o Dr. Emoto, eu acho que se utilizou de uma parte do conhecimento humano que talvez não tenha sido totalmente compreendida. A gente sempre pensa no trabalho do Dr. Emoto como um trabalho científico. Para mim é um trabalho artístico, porque ao lado de conseguir fotos de cristais de água expostas a uma determinada música ou uma corrente de oração, aquelas imagens são lindas. E a gente olha para elas falando que são lindas, mas não vê a hora de ver uma outra, para saber que outra música, que efeito que teve a outra música, como que mudou quando a pessoa orou perto da água. E a gente não se deteve um tempo mínimo na frente daquela foto que trazia eventualmente a área na quarta corda de Bach. A gente consegue dizer de lembrança qual a diferença entre ela e um cristal de uma água que foi exposta a uma oração? Não. Muitos de nós conhecemos o trabalho do Dr. Emoto, mas não nos lembramos de como eram as fotos dos cristais de água diferentes que ele conseguiu. Porque a gente ficou mais na curiosidade científica do que acontecia ali, porque a gente não parava para prestar atenção no quão belo e na informação que aquilo trazia para a gente. Então a água é mais profunda do que a gente imagina. Para essa civilização, tomar banho era muito importante. Do ponto de vista geral, para um romano na época do Império, tomar até 2 banhos por dia era muito importante. E era quase ritualístico fazer isso. Então aqui nós temos um exemplo de como é hoje. Lembra que semana passada eu mostrei a foto de uma estátua de uma Vestal, lembra? Essa sacerdotisa-chefe. Então, isso daqui era como era o templo das Vestais, o templo de Vesta, na sua concepção original, e isso aqui é como ele está hoje, nos ruínas. Né? Isto fica aqui, no Fórum Romano. Aqui é a passarela da antiga Casa das Vestais, que hoje está desse jeito aqui. Aqui é um exemplo das vestimentas que elas usavam. Eram vestimentas mais simples do que as mulheres da nobreza italiana, que usavam muita maquiagem, que usavam muitos ornamentos e roupas muito coloridas. As vestais tinham roupas mais simples. E o que é isso daqui? Vocês têm ideia, né? Quase uma sauna. Isso, é um cemitério romano, tá? Olha que interessante, os romanos eram muito asseados, muito higiênicos. Isso daqui é um exemplo do que acontecia. Os romanos costumavam conversar à beira do leito, não,
beira da latrina, à beira do vaso sanitário. No momento em que estavam expurgando coisas, estavam se limpando, se conversava, mas cada um deles portava um instrumento para se limpar. O romano precisava ficar limpo todo dia, exceto quando não era possível, numa guerra, uma situação, mas um romano precisava se limpar. Então, além desse tipo de limpeza, ele também tomava banhos. Então, nós vamos dar um exemplo aqui de um desses locais que eles tomavam banhos. Ao longo do período do Império, foram construídos locais dedicados ao asseio, aos banhos, e eram as termas. Essa aqui é uma delas, a terma de Caracalla. Termas de Caracalla. Talvez a segunda maior terma em termos de tamanho. Olha o que é isso aqui. Tem uma ideia clara? São 4 quarteirões, praticamente por 4 quarteirões, uma construção, um prédio de mais de 400 metros de frente. Tinha uma coleção de cerca de 120 estátuas. Termas de Caracalla, ao longo do seu período de atividade, recebeu quase 20 milhões de visitas ao longo de 3 séculos. Dá para ter uma ideia de que isso era muita gente que frequentava todos os dias? Nós vamos ter uma ideia de como isso acontecia. As termas, em geral, e aqui Caracallas, elas tinham várias divisões. Elas tinham um local destinado inicialmente à atividade física. Você chegava numa terma romana, trocava de roupa num vestiário, depois você ia fazer exercícios físicos para suar, para que os poros eliminassem impurezas. Olha só, de tudo que nós estamos falando, nós vamos ver que a água, ela limpa as nossas impurezas físicas e sutis. Então, o romano chegava, trocava de roupa e vinha para cá fazer ginástica, fazer esporte, vinha suar. Depois que ele suava, ele passava por uma série de salas. Primeiro uma sala morna, onde ele recebia uma unção. Eles colocavam óleo sobre o corpo da pessoa e depois faziam massagem. Dessa sala morna, ele ia para uma sala quente, que era o caldário, uma sala mais ampla, que era uma espécie de sauna, e aí transpirava mais ainda. Nesse momento, saindo dessa sala quente, eles usavam um artefato em formato curvo para tirar o excesso de suor com impurezas e óleo da pele. O óleo tinha a capacidade de vedar temporariamente os poros da pele, para que a pele ficasse mais quente, e na hora que você transpirava com mais calor, você eliminava mais impurezas. E depois esse instrumento vinha e retirava o excesso físico das impurezas do corpo todo. Depois ele vinha para outras áreas de piscinas frias. Então ele saía do tepidário, que eram salas mornas, para o caldário, que eram salas quentes, depois para o frigidário, que eram piscinas frias, que tomavam banho frio nas piscinas, para fazer um choque térmico. E depois de retiradas as impurezas, ele recebia um choque térmico e fechava os poros, as impurezas. Depois de fazer isso, um romano típico saía dessas banheiras frias, dessas piscinas frias, recebia uma massagem e ia para as bibliotecas para ler. E depois ia embora para casa. Qualquer romano, em especial Termas de Caracallas, havia uma espécie de troca. Os romanos mais simples, que trabalhavam no subsolo, fazendo com que o subsolo, que era oco nessas termas, e recebia os vapores do caldário, para que mesmo nos momentos de inverno, o chão não fosse frio e não gerasse essa friagem que poderia adoecer. Então os romanos trabalhavam no subsolo das termas em troca de poder usar as termas sem precisar pagar. Olha que interessante. Também nesses subsolos havia atividades relacionadas à religiosidade do romano.
na época cultuava o mitraísmo, o deus Mitra, que tem semelhanças muito profundas em história de vida e em filosofia com Jesus de Nazaré. Não é, Cíntia? Mitra também nasceu em dezembro? 25 de dezembro, de uma mulher virgem, teve a última ceia. Estava relacionada ao Deus Sol. Só que é uma mitologia, né? Esse ser não existiu, né? Era uma mitologia. Só que foi precursora de toda da história de Jesus. Tá? Óbvio que tinha as suas proporções guardadas, porque havia especificidades na religião romana da época, tá bom? Então isso daqui são as termas de Caracalas atualmente. Estou trazendo isso para a gente se imaginar, a gente tomando esses banhos e com o conhecimento da época, que era muito pouco em termos de fisiologia médica, de química, de física quântica, mas os romanos se importavam em estar limpos. Então aqui são as termas de Caracalas atualmente. Esses corredores saem da sala de trocas e vai para as salas quentes. Mais ou menos como seria na época. Aqui eu vou trazer um exemplo rápido para a gente ter uma ideia de deslocamento temporal. Nós vamos ver algumas cenas, um pequeno filminho de como era uma terma, que era um templo dedicado à limpeza e era um templo incrivelmente lindo e dedicado à beleza, porque se imaginava que isso era importante naquela época. E na segunda-feira passada a gente viu a arte como é o caminho, retrasada, né? Como a arte ela faz uma repercussão no corpo humano, né? Física e espiritual. Física e espiritual. Então olha só que interessante. Então vocês estão vendo como eram os salões das termas. O som não era para acontecer ali, tá? Então, esqueçam o que vocês estão ouvindo ali. O teto. E vocês vão ver uma típica romana nos dias atuais. Ai, meu Deus. Não era para ter o som. Eu esqueci. Isso aqui é hoje. Esse é um óculos de realidade virtual marcado por GPS. Então, para onde você olha, você vê como era no original as termas, tá bem? Eu vou tirar o óculos de realidade virtual e vou fazer um giro de 360 graus para vocês verem como está hoje. Tá bom? E nada isso parece hoje em ruínas com o local. Nem as colunas. Lembre-se que Roma, após a queda do Império Romano, tornou-se um canteiro de obras. Muitas dessas colunas e materiais eram usados para a construção de muitas coisas, né? Pelos povos que dominavam o romano. Esse óculos é acessível lá, é? É. Quando você chega lá nas termas, você pega o óculos e você vai nos vários pontos e vê exatamente como era na antiguidade, ok? Então isso é assim. Isso aqui que a gente está vendo, onde tem essas árvores, era um frigidário, era uma piscina. Aqui era uma piscina, onde depois de sair do caldário, a piscina ela é olímpica, tem 50 metros de comprimento, para que as pessoas ali tomassem banho e fizessem todo esse ritual de limpeza. Então a água era um elemento muito importante para o romano e não tinha fontes suficientes em Roma para que as pessoas tivessem água em abundância. Isso vinha por aquedutos, vinha das montanhas, tá? Entre elas, hoje, para quem for visitar Roma novamente, você pode ver os subterrâneos da Fontana de Trevi e ver uma ruína que é chamada de Vicus Aquarius, Caprius, se não me engano, né? E que ainda são os aquedutos que chegam na Fontana de Trevi, ainda originais, tá? Isso agora está reaberto para visitação. Então a água para esse povo era muito importante, tá?
está atualmente. Tá? Isso daqui era o caldário, olha, isso aqui era gigantesco e isso era importante. Então nós estamos falando que a água importava na antiguidade para o conhecimento deles como um mecanismo de limpeza física. E hoje nós vamos estudar um pouquinho que isso é importante para a gente do ponto de vista de limpeza biológica, orgânica e espiritual. Tá bem? Esse aqui é um mecanismo fisiológico, Cíntia, que a gente naquela época da medicina não tinha muito conhecimento, tá? Existe um sistema chamado de sistema linfático, tá? Que é um sistema de depuração do líquor, do líquido do cérebro, que é mais ativo durante a noite, durante o sono profundo. Olha a importância de ter um sono profundo bom. Porque nesse momento, parte das impurezas acumuladas que estavam banhando o nosso cérebro no líquor são retiradas de circulação, através de uma microcirculação. Então o cérebro faz isso. E olha que interessante, a mente, dependendo da atividade cerebral, é capaz de facilitar ou dificultar esse mecanismo de troca em função da pressão acumulada sobre o líquido céfalo-raquidiano. Nós já falamos algumas semanas atrás um pouquinho sobre alguns mecanismos de reequilíbrio da pulsação do líquor, entre eles a terapia crânio-sacral, mas entre eles também a meditação, entre eles ouvir com calma música. Nós vamos ver como isso funciona. Então é isso que acontece. O líquido céfalo-raquidiano faz durante o sono um influxo nessa microcirculação chamada de sistema linfático. E enquanto estamos acordados, esse fluxo, esse sistema, esse parênquima oferece uma resistência natural a essa troca. Está claro isso? Então nós já temos que o líquor, que é na sua composição majoritariamente água, molécula de água, aqui sim, normal, H2O, precisa fazer uma limpeza de resíduos que estão banhando o cérebro durante o dia. Então a gente vai acumulando um lixo nesse sistema aquoso que banha o cérebro e durante a noite é que acontece a maior parte dessa limpeza. Dá para acontecer durante o dia? Dá. Se você meditar, se você ouvir música, se você aquietar a sua atividade, você naturalmente vai chegando próximo à frequência cerebral que facilita esse processo de limpeza. Tudo bem? Legal. Então vamos lá. A mente atua sobre essa água interna do corpo, mas não só sobre o líquido céfalo-raquidiano, também sobre outros sistemas. O sangue nosso tem na sua maior composição água, mas não é água pura. Se você filtrar o sangue, não vai sair água ali, porque a maior parte dessa água está conectada com moléculas, com proteínas, com substâncias inorgânicas. Então a água que circula no nosso corpo, ela está circulando de uma forma acoplada a outras substâncias. Não dá para filtrar, não dá para espremer o corpo humano e pingar a água dali. Quer dizer, o suor tem bastante água. Lágrima tem bastante água, tá? Secreções do corpo em geral vão ter uma quantidade maior. Mas a mente atua sobre esses vários sistemas. Olha, emoções, estados de atenção focada, meditação, estados mentais modulam o sistema nervoso autônomo, principalmente hormonalmente também, ou a parte endócrina. Tá? Porque essas substâncias estão acopladas à água. Então a nossa água biológica, que recebe interferência mental, ela não é uma água molecular como a água externa, apenas H2O. E parte dessas ligações são pelas fontes de hidrogênio. Essas fontes de hidrogênio que conectam a água, principalmente essas fontes, com outras substâncias. Então, quando a gente toma uma água fluidificada, é a mesma H2O que a gente falou, só que ela está carregando informações. Olha só que interessante. Vamos pegar lá. Mudanças mentais alteram várias coisas na água corporal. O pH, a acidez e a alcalinidade,
a osmolaridade, a quantidade de solutos e solventes, a concentração iônica, padrões elétricos do ambiente aquoso em geral, em especial a pele, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bem? A água interfacial, ou seja, a água que está estruturada como interface, conectada com moléculas ao redor de proteínas, a membrana celular, ela vai se reorganizar conforme campos elétricos e bioquímicos, em especial gerados pelas dinâmicas mentais. Então, o que você está pensando diretamente está reorganizando a água corporal, por enquanto, água corporal. Então, pensar em coisas boas vai dar diferença do que ficar com raiva da pessoa que botou um pão de queijo queimado para você de manhã. Vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Então, é quase que uma obrigação nossa perceber um pensamento intrusivo, uma qualidade negativa de pensamento e imediatamente modificar esse padrão vibratório. Muitas vezes a gente se pega e a gente se olha falando, nossa, faz tempo que eu estou pensando numa bobagem. Ok, reconheceu, muda esse padrão vibratório imediatamente. Não julgar a si mesmo nesse momento, porque vai ser mais um pensamento desorganizado, ficar com raiva de você mesmo. Olha que besteira, você faz isso toda hora. Todo mundo, não é só eu não. Isso mesmo, Didi. Nós não vamos para o céu juntos, vamos para baixo juntos. Isso mesmo. Muito bem. Olha lá. Aí, olha só, fizeram um estudo em 2022 muito interessante. Não dá para refazer o estudo do Dr. Emoto. Não vai, adianta você pegar e ficar orando perto da água, que vai conseguir os mesmos cristais na hora que você congela. Mas, esse estudo aqui, que recebeu um termo conceitual chamado de aquafotômica, tá bem? É uma espectroscopia de água aplicada à estrutura. Eles demonstraram o seguinte, que a água exposta a sons audíveis, olha só que segredo, apresenta mudanças mensuráveis nas fontes de hidrogênio da molécula de água. E isso aí eles observaram que acontecem duas coisas interessantes. Aumenta a quantidade visual na espectroscopia de água do tipo físico, do tipo sólido, tipo gelo, e diminui um pouquinho a quantidade, aqui ó, de água francamente ligada, os pequenos clusters, as pontas dos cristais que são observados naquelas imagens que o Dr. Emoto fez. Você não vai ter o mesmo padrão, mas o que eles demonstraram é que sons, olha, ninguém está falando da Quinta Sinfonia de Beethoven ou do Pagodinho da Sexta-Noite. Sons audíveis, para a gente ter mais controle científico sobre o que está fazendo. Então não é conotação e nem aspectos subjetivos, artísticos, a música que você gosta ou que você não gosta, tá bom? Olha que legal. Também se observou um aumento de condutividade elétrica. Olha, isso aqui é muito importante. Acima de 18%. E alterações nos padrões desses aquagramas após exposição sonora. Só isso que se observou. Ninguém viu que o cristal era o mesmo ou não. Mas isso daqui embasa o que o Dr. Emoto fez, não o resultado que ele obteve. Então a gente olha agora para o estudo do Dr. Emoto com muito mais orgulho. A gente não vai chegar nos mesmos cristais, nem ele chegou. Quando ele fez 2 amostras de água, a mesma água, da mesma fonte, expôs em 2 momentos a mesma música, ele obtinha cristais diferentes. E ali, aquilo enfraqueceu talvez um pouco o rigor científico do estudo do Dr. Emoto. Mas não a importância do que ele fez, porque ele abriu as portas para que a gente olhasse para isso com um olhar mais espiritual. E aí chegasse nas questões físicas e científicas, e não o contrário. A gente fica tentando, através da ciência, chegar a Deus, e esquece de colocar Deus
no objeto científico. Então a importância dele é muito grande no que aquele homem fez, muito grande. Então a gente pode chegar cientificamente a um estudo que trate dos mesmos objetivos, mas talvez sem os mesmos resultados. Está claro isso? E a água para o Dr. Emoto era uma questão espiritual materializada. O que mais? Essa conclusão desse estudo foi que o som audível modula a estrutura supramolecular da água, tá? Através da rede de pontes de Hidrogênio. Efeitos de som intenso, esse é um outro estudo agora, usando o ultrassom em determinadas frequências. Percebeu-se que o ultrassom altera a estrutura física da água. Isso já se sabe há bastante tempo. Por exemplo, quando eu comecei a fazer ultrassom, nós estamos falando isso em 1994, 1993, naquela época já se sabia e se utilizava pouco um determinado tipo de ultrassom, que é o Doppler, em mulheres grávidas, porque naquela época os equipamentos de ultrassom produziam um efeito de aquecimento do líquido. Então, quando a gente fazia o Doppler, naquela época, com aqueles equipamentos menos modernos, a gente esquentava o líquido amniótico quando um embrião estava se desenvolvendo. Então, a gente tinha um tempo relativamente limitado para fazer o exame antes de você gerar um efeito físico que pudesse, de alguma forma, ser prejudicial para o embrião. Está claro? Então, já se sabia desses efeitos físicos. O ultrassom pode gerar microbolhas na água. Ele altera a estrutura molecular, não a molécula de água, mas a superposição de camadas quando essa água vai sendo congelada. Então isso já se sabe. Agora, interessante nesse estudo é que parte dessas ondas de ultrassom que foram usadas são harmônicos de notas musicais. O que significa, do ponto de vista objetivo, que quando a gente está falando, ou melhor, quando a gente está fazendo o que é mais importante da nossa vida, da vida da gente, cantar. Quando a gente está cantando, alguns harmônicos produzidos pela voz estão gerando alterações estruturais na água. Então, quando você canta, a água que está na sua frente está se modificando. Olha, é claro, você não vai botar isso no microscópio depois e ver essa modificação. Esses são estudos muito específicos, tá? Mas isso está acontecendo. Então, se você está cantando uma música bacana para quem você ama, quando você está embalando um bebê e cantando para um bebê, a água biológica, a água orgânica, a água que está ali conectada a moléculas, está sofrendo dois tipos de modificação. Uma, muito sutil, muito delicada. Nós estamos falando de coisas que são dificílimas de serem mensuradas, mas você está gerando uma mudança. E também porque você está modificando o padrão mental, cerebral, da pessoa que está junto de você, e através da glândula pineal ela está gerando toda aquela cadeia de eventos que modifica hormonalmente a pessoa. Nós já estudamos lá para trás. Está claro? Então cantar para alguém importa? Só quem canta, quem ouve também. São efeitos diferentes. Aqui nós estamos falando do cantar. Para quem está ouvindo, a gente tem efeitos mais biológicos. Para quem está cantando, esses efeitos são mais físicos, estruturais. Tá? Murilo, no micro-ondas tem uma relação? Micro-ondas, que a gente chama, é uma gama de frequências muito específica. Então, essas gamas de frequências, todas a gente já viu que interferem de alguma maneira na água. Se isso é positivo ou não, isso é um fruto de outro tipo de pesquisa que tem que ser feito. Tá? Todo tipo de som gera interferência na água. Todo tipo. Agora, quando a gente junta estímulos diferentes, a gente tem um controle um pouco maior sobre isso. Então, se você pega uma água que vai ser fluidificada e você faz uma oração e você canta ou submete essa água, essa amostra a uma música que é positiva, então você vai aumentando a gama de estímulos para que você controle melhor o efeito que você está fazendo na água. E tem um efeito positivo melhor, entendeu? Porque, por exemplo, aqui nós temos um ventilador que está refrescando a gente, mas ele está gerando um ruído. Esse ruído é bom ou não é?
difícil. Tem que estudar o ruído do ventilador, é muito difícil. É como a gente lá nas primeiras palestras falou que parte dos efeitos nocivos gerados por todo o ambiente nocivo que a gente é exposto, a gente consegue equilibrar a gente se expondo a esses estímulos positivos. Então, se a gente ficou no barulho próximo de um transformador durante o dia, escuta uma música positiva no final da tarde, canta um pouco, a gente vai facilitando com que essa limpeza no organismo se dê de forma mais efetiva. Tá claro? Por isso que é bom ensaiar todos os dias música do coral. Por isso é que precisa passar as músicas do coral todos os dias. Remédio diário, né? Remédio diário. Né? Depois, quando a gente coloca um copo d'água, por exemplo, ou até mesmo uma garrafa, fazemos uma meditação e uma oração, ocorre das bolinhas aparecerem após essa meditação, essa oração. Isso é um efeito? É um efeito, mas não... É como o que acontece? Essas bolinhas que aparecem, elas vão estar mais relacionadas à mudança de temperatura da água. Essa mudança de temperatura modifica determinadas substâncias que estão dissolvidas na água. O exemplo mais claro e bem observável é de uma bebida gaseificada. Se você coloca em baixa temperatura, você não vai ver tantas bolinhas. Se você aumenta a temperatura, vai ser muito mais. Porque o gás dissolvido na água foi de uma substância. E no aumento da temperatura, ela vai se soltar mais, vai se desprender mais e gerar aquelas bolinhas. Então a gente tem na água, se você pegar uma água bidestilada, que é considerada a água mais pura que existe, experimenta fazer isso com uma água bidestilada. Se sair bolinho dali, então tem um efeito diferente. Que tem, tá? Mas do ponto de vista da física, não é sempre, não. Ok? Tem própria que é uma água que fica durante 4 horas no sol. Que tem? Eles falam que é uma água melhor que a gente toma. Não, eu não encontrei estudos que relacionem isso. Assim, pode ser? Pode, mas por enquanto ainda no campo mais da informação espiritual que precisa ser estudada, e aí sim, a gente, é um dever da gente trazer os conhecimentos espirituais e colocá-los à luz do rigor científico, para que essa classe acadêmica consiga dialogar com a gente, porque é mais fácil para a gente que estuda um pouco de espiritualidade conversar com a ciência. Para eles conversarem com a gente é mais difícil. Então eles são um pouco mais duros nesse sentido. Então é quase que uma tarefa nossa falar a língua dessa turma. E para eles é um pouco mais difícil, exceto em certos povos que já têm uma espiritualidade tão já interna, generalizada, já construída, né? Ok? Deixa eu tirar uma dúvida com você. Se eu pegar da física ondulatória, então eu vou associar isso com o pensamento. Tudo bem. Porque ele consegue emitir uma determinada onda que afeta o ambiente. Eu queria entender uma experiência uma vez com os alunos de um amigo meu que mora na Austrália. Ele falou que estavam sendo feitas em todas as escolas uma experiência do remoto, que num vidro com arroz totalmente esterilizado, as crianças mentalizavam ódio e o outro amor. Ele falou, o que você não faz? Aqui deu super certo. E aí eu fiz na escola. E aí a gente fechou os vidros totalmente lacrados para ninguém mexer e deixamos as férias todinhas. O vidro marcado ódio, ele ficou com uma coisa de fungos, assim, meio assustador. E o vidro que estava marcado amor, ele ficou branquinho, inclusive foi estampado, o vidro estava com cheiro de arroz fresquinho. Então, esse tipo de onda na água ali, ela fez um efeito. Tá, então assim, apenas quando você for ver isso de novo, põe um pouco de atenção, porque a ondulatória é um ramo da física que estuda as ondas mensuráveis, que aí você vai ter a mecânica ondulatória, vai ter a eletromagnética ondulatória. Então
assim, a onda do pensamento hoje ela está sendo estudada e tentando ser medida. E que já se viu que não é uma onda mecânica. Ela parece estar relacionada a dois aspectos. Um físico, que é eletromagnético, e o outro químico. Aí sim produzindo um efeito que não vai ser mecânico. Então isso é muito legal, porque esse estudo do remoto, a gente já viu isso outras vezes, lembra? Por exemplo, nós vimos um estudo com planta, lembra? Em que você pegava 3 plantas. Uma delas, você colocava uma palavra de bondade e fazia uma reverência, um ato de gratidão, alguma coisa na planta. Na outra, você criticava, xingava a planta, colocava palavras de ódio e até mexia na planta. Mas a planta que sofreu mais era uma que foi rejeitada, desprezada. O desprezo parece ser muito mais corrosivo do que o ódio. Porque o ódio ainda mobiliza energia. O ódio ainda faz que a pessoa que está sofrendo o ódio tente buscar equilibrar aquilo, tente se salvar, que ela mobiliza a energia. O desprezo frio parece ser mais corrosivo. Mas também segue na mesma linha que é a ondulatória mesclada. A ondulatória espiritual ela não é um termo comum da física, é uma ondulatória da física. Precisa ser estudada de uma forma diferente. Esse trabalho é lindo, lindo e demonstra que tem alguma coisa deles. Talvez na água está alguma coisa. Gente, vamos lá, só para a gente finalizar. Então aqui fazendo alguns resumos, tá? Estados mentais alteram várias coisas e essas coisas aqui estão relacionadas à água orgânica, a nossa água biológica, tá? Mudando a água interna. Sons audíveis reorganizam as fontes de hidrogênio, então a água externa, ultrassom também. Então a música pode modular propriedades da água, tanto no corpo humano, pela via da mente, quanto no substrato, quanto na parte externa molecular. Isso cria, olha, substrato físico para os enunciados espirituais, como a gente vê, por exemplo, do Bezerra de Menezes e do André Luiz. Ok? Exatamente. Então, música é muito importante para a gente. Música é como o ar que você respira. O cantar é mais importante que o ar que você respira. Agora, só para finalizar, Cíntia, eu vou usar 2 minutinhos. Olha só isso aqui. Porque a gente falou da água que a gente ingere, a água fluidificada que ingere. Mas você já reparou que tem gente que pega a água fluidificada e pega um pouquinho, joga, passa nos cabelos, passa na mão? Lembra dos banhos que os romanos tomavam? Tá? Olha lá. O Cíntia, se eu estiver falando alguma besteira agora, você atende. Existe uma hidratação pela pele. A pele não é impermeável, semi-permeável, absorve água. Tá? E isso muda determinados caracteres e parâmetros, elasticidade, permeabilidade. E aqui é um segredo, ó, condutividade elétrica da pele. Banhos prolongados alteram a microcirculação cutânea, especialmente água morna, tá? Água morna, que foi o que foi estudado. Isso aqui faz uma alteração por pouco período da circulação periférica, mesmo melhorando o retorno venoso. Então, os banhos modulam o estado hídrico corporal via pele, tá? Não substitui ingestão. Então, tomar um banho de cachoeira faz diferença? Faz. E aí, porque o banho é frio, tá bom? Olha só, água na pele altera a eletricidade, como a gente falou. Uma pele molhada muda a condutividade da água. Banhos, então, modulam campos elétricos da periferia nossa da pele. O corpo que apresenta esses potenciais cutâneos que são medidos, ok? Então a pele molhada altera esse gradiente. O que se reparou nesses estudos é que essa condutividade alterada muda o reflexo, muda a vibração que a caixa torácica emite quando você está falando e cantando. Então dá diferença entre você cantar com a pele seca e cantar com a pele molhada. Olha que interessante.
como a pele influencia muito mais do que a gente imaginava, tá? Pelo menos para nós, não dermatologistas, a gente não entende nada disso, né? Então, olha, banhos são intervenções que alteram o ambiente elétrico corporal, ok? E mais do que isso, a pele é um órgão neuroimunoendócrino. Olha só, produz catecolaminas, tem receptores hormonais, fala com cérebros via fibras nervosas de alta velocidade, modulando citocinas. Quando você toma um banho, a mudança de temperatura, principalmente a morna, desarma o eixo do estresse. Isso aqui foi comprovado, reduz cortisol, aumenta o tônus parasimpático. Tá? Tudo mediado por água, pele e a mente. E o banho frio? Olha que interessante. Ele é terapêutico, porque ele ativa o tecido adiposo marrom, especialmente o choque térmico. O ideal para você ter esse choque térmico, do ponto de vista fisiológico, é você fazer uma exposição a algo quente, uma sauna, um banho quente, e depois fazer o choque térmico do banho frio. Os romanos faziam isso 2000 anos atrás, sem entender de fisiologia. Interessante, né? Então, olha, os banhos quente e frio modulam a água intersticial, aquela que está ligada às moléculas que a gente viu, a linfa, a microcirculação e a parte elétrica do corpo. Tá? Então, olha lá, água sobre a pele modifica as vibrações, incluindo a própria voz, como a gente viu, e altera a resposta vibratória do corpo. Então, a gente já fez experiência disso, lembra? De cantar numa cachoeira. Quem puder, faz essa experiência. Foi isso. E do nosso parque das águas aqui, aqueles banhos de banheiro de água sulfurada. Tudo isso vale a pena. Tudo vale a pena. Nós não estamos falando de composição dos banhos para não entrar no que o enxofre faz, no que o ferro faz, né? Mas é isso, é a exposição e imersão à água, tá? Então, olha só para a gente finalizar, então, o banho, ele facilita, ele já gera um estado favorável para aquela limpeza do líquor que nós falamos lá no começo, que o cérebro vai fazer durante o sono. Então, se você tomar banho e depois vem cantar no coral, você já está colocando o seu corpo, predispondo o seu organismo para que a música faça um efeito muito mais contundente. Tá? Pode ir na piscina. Então, olha só, qual que era a nossa ideia para agora? Água fluidificada e banhos. Isso ativa este eixo aqui, ó. Mente, som, espírito. Então, com essa mensagem, é que nós vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho, porque quando a gente tomar água fluidificada, nós vamos saber que ela está induzindo o nosso organismo a modificações, a modulações que nos deixam favoráveis, nos deixam predispostos à informação espiritual. Tudo bem? Então, a ideia foi trazer um aspecto mínimo do estudo da água para acrescentar aquilo que a gente já sabe, que tomar banho faz bem. Tá? Então, quando vocês forem tomar banho hoje, lembrem-se da palestrinha de hoje. Tomem um banho prolongado. E quem sabe a gente não faz uma termas, né? Na nossa região, né? Circuito das águas, né? Que brotam na nossa terra. Um banho ritualístico como esse, embasado. De fazer uma termas dessa, né? Espiritualmente, muito legal. Legal. Tá vendo? É isso aí, claro. Colocar em prática. Então vamos para a segunda parte do trabalho. Vamos nos recolher.